sejam bem-vindos a mais uma aula de História e na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo de colonização espanhola no território americano. Vamos lá? Bom, gente, falando um pouquinho da dominação dos espanhóis aqui no território americano, é importante ressaltar que essa dominação ela foi realizada de forma agressiva e rápida, no qual os espanhóis aí acabaram matando muitos habitantes, as populações nativas que viviam no território, destruíram diversas culturas, como as culturas incas, maias e astecas. Eles vieram numa tentativa aí de busca desenfreada por ouro e prata. Vide que a Europa estava vivendo um modelo econômico mercantilista, no qual aquele país que tivesse mais acúmulo de metais preciosos, ele era considerado mais rico e consequentemente mais poderoso. Outro fator que acabou influenciando muito a morte das populações nativas aqui na América, além das batalhas, além da dominação, foi o fato dos espanhóis trazerem para o continente americano diversas doenças no qual as populações nativas não tinham anticorpos, não tinham uma maneira de se defender daquelas doenças. Um exemplo dessas doenças foi justamente a varíola. Então, pegando esse contexto atual que a gente está vivendo, um momento de pandemia com o coronavírus, posso dar como exemplo esse próprio vírus. O que acontece? As pessoas estão tão assustadas, mas é porque o corpo delas não está preparado para esse tipo de vírus, para esse tipo de doença. Por quê? Porque o corpo em si ele não produziu anticorpos para se defender deste vírus. O mesmo aconteceu com as populações nativas com a vinda dos europeus para a América. Muitos desses nativos não tinham anticorpos que pudessem proteger eles das doenças no qual o europeu já estava habituado. E por conta disso, muitos nativos acabaram morrendo. Bom, gente, durante o processo de ocupação dos espanhóis no território americano, houve o processo de aculturação. O que seria o processo de aculturação, gente? É basicamente a imposição de uma cultura no qual é feita muitas vezes através do uso da violência. Então, os espanhóis tentaram impor a sua cultura no território americano, tá? No começo, as relações com alguns povos pré-colombianos chegaram até mesmo a ser pacíficas, como foi no caso dos incas, tá? Inclusive os espanhóis chegaram a fazer trocas de mercadorias, que é conhecido como escambo, com as populações incas. Porém, a partir do momento que foi descoberto as minas de ouro e de prata, os espanhóis começaram a dominar as terras do novo continente, utilizando muitas vezes a força, a violência contra essas populações nativas e começaram a impor a sua cultura dentro do território. Bom, gente, por falar de invasões violentas, tá? Houve muitos choques entre os espanhóis e os nativos, aquela ideia de que os nativos ficaram de bracinhos cruzados, esperando os espanhóis dominarem, está incorreta, tá? Os nativos, eles lutaram para defender o seu território. E aí houve diversas disputas pelo controle das terras, disputas extremamente violentas. Posso citar aqui o caso do Hernán Cortés, que em 1519 invadiu o Império Azteca e chegou a massacrar grande parte da população azteca, foi extremamente violento. Relatos dizem que as ruas da cidade azteca ficaram completamente ensanguentadas.
Cortés, no caso, ele possuía um exército que era equipado com canhões, armas de fogo e cavalos, enquanto os ameríndios, que eram as populações nativas, eles tinham um número muito grande de guerreiros, eles eram em maioria no território, porém eles utilizavam armas manuais, como por exemplo o arco e a flecha. Tem até um caso interessante, gente, com relação à batata. Muitos nativos, eles utilizam, quando perceberam as intenções dos espanhóis e a intenção de dominação e imposição, os nativos começaram a envenenar os espanhóis com alimentos como batata. Inclusive, até hoje, os espanhóis têm certo receio deste alimento. Bom, gente, mas aí o que aconteceu? Uma vez que os espanhóis dominaram a região e passaram a controlar, de certa forma, as terras, eles começaram a organizar o território americano para poder administrar e conhecer melhor as coisas que eles poderiam explorar dentro do continente americano. E aí foi feito os primeiros núcleos de povoamento, tá? Então, o primeiro núcleo de povoamento ele existiu entre os anos de 1496 e 1508. Os espanhóis eram trazidos para restabelecer sua vida aqui no território americano por conta de problemas na Espanha. E essas pessoas que vieram restabelecer sua vida, eles acabaram ajudando com o processo de colonização. O ponto inicial do núcleo de povoamento foi a Ilha Espanhola, que é a atual Ilha de São Domingos, e se iniciou então em 1496. Em seguida, eles chegaram às terras de Porto Rico, Jamaica e Cuba. Então, esses foram os territórios inicialmente aí ocupados e explorados pelos espanhóis, tá? Nesse primeiro núcleo de povoamento, eles não encontraram minas de prata e ouro suficiente para chamar a atenção da coroa espanhola. Bom, no segundo núcleo de povoamento, eles buscaram encontrar então grandes minas de ouro e prata, que era o objetivo principal dos espanhóis. Então eles se deslocaram para a parte central da América e em 1509 eles dominaram o atual território do Panamá. Depois eles dominaram o que seria equivalente hoje à Costa Rica e a Nicarágua. E aí, entre 1525 e 1546, eles chegaram à América do Sul e foi justamente neste local que eles entraram em contato com os Incas. E, ao entrar em contato com os Incas, eles acabaram encontrando a mina de Potosí, que é uma das maiores minas de ouro da América, tá? Essa é a imagem aí do que seria a ilha de Potosí. Lembrando que os incas, eles tinham o ouro como um metal muito precioso para a sociedade, não por ser precioso economicamente, mas porque o ouro se assemelhava à cor do sol. Lembrando que os incas seriam descendentes aí e organizados pelo deus Sol. Então eles valorizavam muito esse metal que era da cor do sol. Então, quando os espanhóis chegaram, viram a sociedade inca com vários ornamentos feitos de ouro, e é lógico, os espanhóis ficaram extremamente interessados. Bom, o terceiro núcleo de povoamento teve aí participação as investidas do Hernán Cortés, e em 1517 o Hernán Cortés chegou ao México e entrou em contato com os astecas e o imperador Montezuma.
ok? Esse seria um momento em que o Hernán Cortés e Montezuma teriam tido aí um contato. Inicialmente, os astecas abrigaram aí os espanhóis, porque confundiram os espanhóis com seus deuses e acabaram tratando muito bem os espanhóis inicialmente, então demorou um tempinho para os astecas perceberem o erro que eles haviam cometido e as intenções dos espanhóis, e Hernán Cortés aproveitou essa situação para conhecer um pouco do território, se aliar aos inimigos dos astecas e depois exterminar grande parte da população asteca. A região em que os astecas viviam era uma região rica em metais como prata, e os astecas tiveram boa parte do seu povo destruído devido às ações violentas dos espanhóis, tá? Além, é lógico, das doenças que foram transmitidas dos espanhóis para os astecas. E aí, além de dominar os astecas, o Hernán Cortés, ele também foi responsável pelo contato com a civilização maia, na região da Guatemala, na região de Honduras e de El Salvador. Os maias, eles tentaram resistir à imposição dos espanhóis no território, mas acabaram sendo derrotados e também boa parte da sua população foi morta e sua cultura foi praticamente destruída pelos espanhóis. Quarto núcleo de povoamento, gente. O quarto núcleo de povoamento ele se deu entre os anos de 1536 e 1580. Os espanhóis eles consolidaram nesse quarto núcleo sua dominação sobre o Peru, então região aqui do Peru, ok? E estenderam seu domínio até a região dos Andes, onde fica aí o Equador, a Bolívia e o Chile. E o quinto e último núcleo de povoamento, tá? Ele foi organizado na bacia do Rio da Prata, na atual região de Buenos Aires, na Argentina. O Rio da Prata em si, ele já era muito importante naquela época, porque ele serviu como uma forma de escoamento do ouro e da prata, das regiões de Minas, do ouro e da prata. E basicamente este rio ele vai ser muito importante ao longo da história, tanto que o Rio da Prata ele também vai ser responsável por uma das guerras que o Brasil vai acabar se envolvendo, que é justamente a Guerra do Paraguai, que vai ser uma guerra causada por conta deste rio. Porém, durante o período da colonização, a bacia do Rio da Prata ela foi utilizada como um entreposto comercial e de abastecimento para os produtos de subsistência, principalmente para aquelas pessoas que trabalhavam nas minas. Então era uma região aí que abastecia as regiões de mineração com relação aí a produtos de subsistência que não eram produzidos em outras regiões. Bom, gente, além aí desses núcleos de povoamento, a Espanha também criou formas de organização política no território. Então nós temos os adelantados, tá? Os adelantados eram títulos políticos dados pela monarquia espanhola aos colonizadores que fossem estabelecer núcleos de povoamento na América. Sabe aquele sistema de capitanias hereditárias implantadas pelos portugueses? Era mais ou menos a mesma coisa. A coroa espanhola ela dava o direito aos colonizadores de estabelecer núcleos de povoamento aqui na América, tá?
E aí aqueles que receberiam esse direito, eles assinavam um contrato e eles tinham a missão de catequizar os indígenas no cristianismo. Então, aqueles que aceitavam fazer esses núcleos de povoamento tinham que se comprometer com a catequização das populações nativas. Além de ter que catequizar os nativos, eles tinham que entregar 1/5 do que retirassem das minas de ouro e de prata para a coroa espanhola. Em contrapartida, as pessoas que faziam esses núcleos de povoamento, eles eram os executores da justiça, organizavam o território e eram responsáveis também pelas questões militares. Bom, gente, e aí o que aconteceu? Com o crescimento desses núcleos de povoamento, a coroa espanhola ela ficou com medo de que aqueles que foram beneficiados dentro dos adelantados, eles acabassem crescendo e traindo a coroa espanhola. Então, foi quando a coroa fez a Casa de Contratação. Então, a Casa de Contratação, ela vem por conta da autonomia dado aos adelantados, tá? E a coroa espanhola queria o quê? Controlar essa autonomia que foi dada aos adelantados. E aí, então, a Casa de Contratação, ela foi criada em 1503 em Sevilha e era uma espécie de empresa que tinha a obrigação de administrar e fiscalizar as relações comerciais e a produção do ouro e prata, bem como a cobrança do quinto, que era uma das responsabilidades dos adelantados. A Casa de Contratação, ela também era responsável por nomear funcionários e agir como uma espécie de tribunal de justiça para julgar aí problemas econômicos que tenham ocorrido entre os comerciantes nessas relações comerciais. E a Casa de Contratação ela estava sob o total domínio da coroa espanhola, afinal a coroa espanhola temia que essa autonomia dos adelantados pudesse acabar aí diminuindo a interferência e o poder da coroa espanhola na América. Bom, gente, além aí da Casa de Contratação, nós temos também as audiências. As audiências eram órgãos que realizavam função jurídica, tá? E organizavam aspectos como a fiscalização das relações comerciais e o controle da cobrança do quinto e da extração mineral que se pagava à coroa espanhola. Então, basicamente, as audiências eram responsáveis justamente para fiscalizar toda essa parte de cobrança de impostos, tamanha necessidade da coroa espanhola em verificar toda essa questão para que os adelantados não contrabandeassem o ouro. Também foi criado o chamado Conselho das Índias, tá? O Conselho das Índias foi criado em 1524 e tem como finalidade gerar o maior controle da coroa espanhola sobre os territórios da colônia da América, ok? Cabia aí ao Conselho das Índias criar leis econômicas, políticas e penais para o território americano. Também foram criados os vice-reinados, uma vez que o território da América Espanhola era muito grande, então para poder organizar e fiscalizar melhor esses territórios, criou-se a estrutura então dos vice-reinados. Existiam 4 vice-reinados, o reinado da Nova Espanha, que fica aqui em cima, que foi criado em 1535, o vice-reinado do Peru, que fica aqui no centro, que foi criado em 1543,
Nós temos o território do vice-reinado da Nova Granada, que fica aqui em cima do Peru, que foi criada no século XVIII, e o vice-reinado do Rio da Prata, que fica aqui nessa região onde hoje é a Argentina, que foi criado no século XVIII também, ok? Os vice-reinados, eles eram administradores em nome da coroa espanhola aqui na América, e os vice-reis, que eram aqueles que comandavam os vice-reinados, eram nobres indicados pela coroa espanhola. Eles vão controlar a exploração das minas e controlar também a catequização dos indígenas. Bom, também foram criadas as capitanias gerais. Elas foram criadas como uma forma de dar auxílio administrativo para os vice-reinados, principalmente naquelas áreas que não estavam sob um controle consolidado, que ainda havia muitos conflitos, principalmente com as populações nativas, tá? E existiam 4 capitanias gerais: a de Cuba, da Guatemala, do Chile e da Venezuela, ok? Então eram essas 4 capitanias. Bom, gente, classes sociais. O que acontecia? Na América Espanhola haviam aí basicamente 4 classes sociais. A primeira classe social, e que tinha maior influência política, eram os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis. Eles tinham altos cargos políticos, diverso prestígio e privilégio no território americano. Abaixo dos chapetones nós temos os crioulos. Os crioulos, eles eram os descendentes dos espanhóis nascidos na América. Então tirem isso da cabeça de que crioulo seriam aí os descendentes, os africanos, porque não era assim na América Espanhola. Na América Espanhola, crioulo eram os descendentes dos espanhóis que nasceram na América. Eles eram considerados aí uma elite colonial, tinham aí o poder sobre grande parte das propriedades de terras e também trabalhavam no comércio. Inclusive os crioulos, eles vão ser extremamente importantes depois para o processo de independência. Abaixo dos crioulos nós temos os mestiços, que eram artesãos, pequenos comerciantes assalariados, e abaixo nós temos em maior quantidade na América os indígenas e posteriormente os negros, que eram descriminalizados, explorados e forçados aí a trabalhar de maneira exaustiva. Então, resumindo aí tudo o que a gente viu até agora, nós temos a seguinte administração colonial, tá? A coroa espanhola, responsável por todo o sistema. Na Espanha, a gente tem a organização do Conselho das Índias e da Casa de Contratação. E, a partir do Conselho das Índias e da Casa de Contratação, nós temos na América a organização do vice-reinado, e do vice-reinado nós temos as audiências e as capitanias gerais e os cabildos, ok? E aí o que acontece? Os cargos importantes da colônia vão ser exercidos pelos chapetones, que eram os homens nascidos na Espanha e que vieram para a América, e os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos na América, só podiam exercer cargo público de cabildos, ou seja, eles não chegavam aos cargos mais importantes e que tomavam as principais decisões na América Espanhola. Bom, gente, com relação aí à economia,
A economia espanhola ela vai depender diretamente da exploração das colônias, principalmente dos metais preciosos. A extração dos metais como ouro e prata exigia uma mão de obra barata e eficiente, então por isso eles vão acabar utilizando a mão de obra indígena, mas eles vão escravizar essas populações indígenas, principalmente as mulheres, tá? Que vão ser muito utilizadas na extração mineral. As terras eram pertencentes à coroa espanhola, mas eram cedidas para os colonizadores, que podiam explorar as terras e, em consequência, tinham que pagar aí 1/5 do que produzissem para a coroa espanhola. E aí, aos poucos, foram se criando todo um processo de controle dessa exploração, que acabava gerando muito lucro para a coroa espanhola e, consequentemente, enriquecia a Espanha. Bom, gente, e aí na questão de exploração da mão de obra, nós temos as seguintes características. Nós temos os repartimentos, que também eram conhecidos como mitas, que consistia em trabalho forçado e obrigatório nas minas em caráter temporário, tá? Por quê? Porque as minas se esgotavam aí com o passar do tempo. Então, basicamente, os espanhóis pegaram uma tradição que ocorria já com a civilização inca, com relação aos trabalhos públicos, que era de interesse público, e utilizou essa ideia para explorar a mão de obra indígena nas minas. E aí, através de sorteios, indígenas acabavam sendo convocados a trabalhar em qualquer mina no território americano. Eles recebiam salários muito baixos e não tinham nenhuma condição de trabalho. As minas eram locais extremamente perigosos e muitos acabavam morrendo em acidentes durante o trabalho. E aí, com o crescimento da extração do ouro e da prata, criou-se o partido, que era uma parte do que se produzia nas minas, era destinada aos trabalhadores. Então, basicamente, o que acontecia? Os nativos exploravam as minas e os espanhóis davam uma quantia praticamente irrisória para as populações indígenas. Então, os indígenas trabalhavam muito, retiravam o ouro das minas e não ganhavam praticamente nada com isso. Isso é um sistema de escravidão que foi empregada para as populações nativas. Algumas pessoas consideram que o partido já é um início de um trabalho assalariado. Gente, mas o que eles ganhavam era praticamente nada. Então, é muito difícil colocar isso como um trabalho assalariado, já que a exploração era tão grande como ocorreu na época. Nós temos também as encomendas, tá? A encomenda era uma relação estabelecida entre o chefe das tribos indígenas e a coroa espanhola. Essa relação exigia que o encomendeiro catequizasse as populações nativas. Então, o que acontecia? A coroa espanhola permitia que os encomendeiros explorassem a mão de obra nativa, a mão de obra indígena, desde que ele ficasse responsável pela cristianização dessas populações nativas. Inclusive, o que acontecia? Muitos nativos acabaram sendo muito explorados e obrigados a seguir o cristianismo. Aqueles que não aceitassem essa exploração, eles eram presos, torturados e até mesmo mortos. Inclusive, a própria Igreja Católica na época fez diversas denúncias de excessos dos encomendeiros sobre as populações nativas. Nós temos também as haciendas.
As haciendas são os grandes latifúndios que foram criados pelos espanhóis. Os latifúndios eram grandes propriedades privadas que estavam na mão de um espanhol, geralmente, de um nobre espanhol, ou de descendentes desses espanhóis, e essas propriedades eram voltadas para a monocultura, ou seja, para a produção de um único gênero. O uso do trabalho compulsório indígena era muito comum nessas haciendas, ou seja, a escravidão das populações nativas. Conforme essas populações nativas foram morrendo por conta da exploração ou por conta das doenças, os espanhóis também começaram a trazer e utilizar a mão de obra vinda da África. Então eles começaram também a escravizar os negros africanos, tá? Boa parte da produção que era feita nessas haciendas era voltada para o mercado interno, ficando aí o lucro mesmo para os donos dessas haciendas. Então os ameríndios, que eram quem produzia, não ficavam com praticamente nada, e algumas localidades voltaram a sua produção para o mercado externo, que era o caso daquelas áreas que produziam cana-de-açúcar, no caso as Antilhas, e o litoral do Peru, que acabou se destacando na produção de algodão, que era muito utilizado nas indústrias europeias. E aí, gente, gostaram da aula? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e até a próxima.